Volta com a nossa leitura do livro, que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec em formato de aula para vocês, né? Então, a gente está vendo as qualidades dos médiuns e recapitulando a aula passada, né? A faculdade mediúnica é propriedade do organismo, tá? Então, a pessoa pode ter uma mediunidade muito boa ou não, dependendo de como o organismo dela está. Tá bom? Se é, por exemplo, a pessoa pode ter uma visão muito boa, né? Se os olhos dela estiverem bons. Se o olho dela estiver mal, ela vai precisar de óculos, porque ela não vê bem. É a mesma coisa com a mediunidade, tá? Bom, e ela pode. Você pode ter uma mediunidade boa, sendo uma pessoa boa ou ruim. Assim como você pode ter uma visão boa, sendo uma pessoa boa ou ruim. Uma pessoa má pode ter uma visão maravilhosa e ser má. Né? E uma pessoa boa pode ter uma visão horrível, ser cega e continuar sendo muito boa. Tá? Bom, os médiums menos moralizados, eles também recebem boas comunicações, tá? Então você pode ser uma pessoa ruim e estar cercada de pessoas boas, assim como você pode ser um médium ruim, um médium que gosta de enganar os outros, um médium que gosta de ganhar dinheiro enganando as pessoas e está cercado de espíritos bons. Isso não faz com que você esteja cercado de espíritos bons ou maus, ser uma pessoa ruim ou ser uma pessoa boa. Os espíritos, eles vão tentar passar para você bons ensinamentos. Caso você não consiga modificar seu comportamento como uma pessoa boa ou ruim, né? Você não se torne uma pessoa melhor, eles vão acabar te abandonando, tá bem? Bom, continuando aqui, na nossa aula de hoje, a gente está falando o seguinte: os médiums de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Então, eles não estão protegidos, tá bem? Primeiro, por que eles não estão protegidos? Primeiramente, porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita para não ter algum lado fraco pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Então a gente não é completamente perfeito para que não tenhamos espíritos ruins do nosso lado, ok? E segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo às vezes que os maus venham. Por quê? A fim de exercitarmos a nossa razão, aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, ok? Ficarmos atentos, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos, ok? Então isso ajuda a gente a ficar mais inteligente, tá? Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar. Então o espírito bom ele não engana, ele não mente, tá bem? O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Então, se vem um espírito que se chama Jesus para você, falar, olha, eu sou Jesus e eu tô te induzindo a fazer tal determinada coisa, tá? Porque é para o seu bem. Só que ele não é, não. Ele tá fazendo você errar. Então, não interessa qual é o nome que o espírito venha. Se ele está mandando você fazer uma coisa errada, ele não é um bom espírito, tá? Então você sabe que o espírito é mal porque ele vai te induzir ao erro. Essas mistificações, essas mentiras, né, dos espíritos ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, quer seja ele médium ou não médium, ok? Então, se vem um espírito mentiroso para você, isso está testando a sua paciência e está testando a sua perseverança, a sua fé, tá bem? E aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar, ok? Então os espíritos já sabem, a partir da sua reação ao que aconteceu de desilusão, se você vai ser uma pessoa que eles podem
contar ou não, tá bem? É como se fosse uma prova mesmo. O que é uma prova? É uma coisa que a gente tem que passar. Se a gente não passar, eles vão perceber qual é a nossa índole, qual é o nosso caráter, tá? Não nos deve admirar ver maus espíritos obsidiarem pessoas de mérito. Gente, pessoas boas podem ser obsidiadas, tá bom? Por quê? Quando vemos na terra homens de bem perseguidos por aqueles que o não são, tá? Então, se tem pessoas maravilhosas que estão encarnadas, que estão vivas aqui na terra, sendo perseguidas por pessoas malvadas, é claro que vai existir pessoas que estão encarnadas boas, pessoas maravilhosas sendo perseguidas por espíritos maus, tá bom? Da mesma forma que acontece no mundo aqui visível, vai acontecer também no mundo invisível, tá? É digno de nota, então a gente precisa ressaltar, precisa observar que depois da publicação do Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Os médiuns prevenidos tornam-se vigilantes e espreitam os menores indícios que lhes podem denunciar a presença de mistificadores, tá bem? Então, quando você aprende mais sobre o que é toda essa mecânica, você fica mais preparado para todas essas eventualidades, ok? A maioria dos que se mostram, né, dos médiuns que se mostram ainda nesse estado de serem enganados, não fizeram o estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos que receberam, tá? Então não adianta a pessoa receber conselhos e não seguir os conselhos. A pessoa achar que ela pode fazer o que ela quiser, que ela vai ser bem sucedida. Não, ela precisa de um estudo, ela precisa da prática, ela precisa saber que ela vai errando, que ela vai aprendendo e como que ela está errando. Se ela não souber que ela está cometendo erros, ela vai continuar persistindo nos erros. Tá bom, gente? Bom, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Tchau, tchau.